a medicina ela é de decisão difícil. Eu não sei quem achou que medicina podia ser uma coisa feita igual de TikTok. Você tem isso aqui. Aí você senta no médico, tá na hora dele dar o diagnóstico. Olha, você tem que tomar o remedinho. Porra, cara. Fala galera, eu sou o Thales Gomes e esse é um episódio do Papo de Gestão, um podcast do G4 Educação em que eu converso com os maiores gestores do Brasil. Aqui você vai aprender as lições que eu gostaria de ter escutado na minha trajetória e vai participar de conversas com pessoas que eu admiro sobre gestão, liderança, alta performance e outros assuntos que são necessários para você ser um líder 4.0. E no final, não esquece de ir no Instagram do @G4Podcasts para me falar o que você está achando sobre esse projeto. Fala, meu povo! Começamos então mais um Papo de Gestão. Vocês pediram. Decidi voltar aqui a fazer esse podcast, só que agora a gente tá chique, né? Antes a gente arrancava o áudio lá das minhas lives e chamava aquilo de podcast. Agora tem câmera, tem áudio bom, não adianta reclamar mais na minha DM, que agora estamos fazendo um negócio AAA para vocês. E hoje meu convidado é um cara super especial, uma celebridade do mundo do wellness, né? Então, Paulo Musi, gente, tem 43 anos, atleta, jiu-jiteiro, 12 anos de treino de jiu, fisiculturista, ortopedista, fisiologista, é um monte de coisa aí. Talvez um dos médicos, se não o médico mais famoso do Brasil, host de um dos principais podcasts do Brasil, influente, porque eu não acho que isso é influenciador, para mim isso é influente, mais de 6 milhões de seguidores no Instagram e entrevistou o presidente Bolsonaro, né? Acho que talvez foi o primeiro médico que teve a oportunidade de entrevistar um presidente da República na história desse país. Seja bem-vindo, Musi. Prazer estar com você aqui. Obrigado, Thales. Muito bom estar com você. Prazer estar com essa fera aqui. Quando ele chegou aqui, eu estava falando com ele, assim, eu falei, cara, quanto você pesa, irmão? Ele falou, 115. 115. Eu falei, você deve comer, hein, Musi? E aí, o que você me contou? Foi a primeira coisa que minha mulher falou quando a gente casou. Falou, você come, hein? Para poder alimentar uma máquina desse tamanho, obviamente tinha que comer, né? E a gente tinha começado uma conversa aqui que eu achei super interessante, eu queria até trazer para cá. Eu te perguntei quanto você tem de BF. Você falou, fico ali entre 9 e 10, não é? Isso. E BF é percentual de gordura, né, gente? E aí ele estava me explicando ali que quanto mais músculo você tem, mais complexo fica de você fazer o cutting, é isso? A verdade, o que acontece, né, Thales? A gente tem que entender que o homem e a mulher, eles guardam gordura em regiões diferentes por conta da função hormonal. Uhum. O principal local que o homem guarda gordura é abdômen e costas. E a mulher? Coxa e glúteo. Uhum. O problema de você desenvolver massa muscular é que quanto mais vai aumentando a sua carga muscular, a sua carga metabólica aumenta também. Uhum. Só que com o volume, você acaba tendo que ter um percentual de gordura cada vez menor. Por que isso? Imagina o seguinte, um homem de 80 quilos que tenha 10% de gordura, ele tem 8 quilos de gordura espalhado pelo corpo. Tá? Então, vamos transformar isso num objeto. Tá? Uma picanha costuma ter 1 quilo. Justo. Mais que isso é colchão duro, mas já diz o Vitão do churrasco. Então, cara, assim, imagina que ele tem 8 picanhas em gordura espalhada pelo corpo. Um cara de 115, ele tem mais de 11,5 kg de gordura espalhada pelo corpo. Só que o que eu falei para você, o homem concentra no abdômen e nas costas. Sim. Então você ter 8 quilos de gordura concentrado no abdômen e nas costas é muito diferente de você ter 11,5. São 3 picanhas e meia a mais de gordura que você carrega nesses lugares. Faz diferença. Em volume, isso é muita coisa. Claro. Porque um cara de 90 quilos para um cara de 115 não é tão diferente assim. Se você tem um sujeito um pouco mais alto, isso se distribui melhor. Uhum. Mas se você tem um sujeito na casa de 1,75 m, por exemplo, fica muito difícil você esconder essa gordura. Então, sempre que uma pessoa ela chega e fala, eu queria ter muita massa muscular, você está pronto para pagar o preço? Porque o preço é o seguinte, um físico que tenha pouca massa muscular, ele vai conviver com pouca gordura e esse físico ele vai ficar organizado num percentual de gordura maior. Uhum. E vai ficar bom num percentual de gordura maior. Uhum. Uhum. Mas quando você pega pessoas, por exemplo, com o mesmo percentual de gordura, vamos supor que eu pegasse no meu consultório 1.000 pacientes com 12% de gordura, 500 homens e 500 mulheres. Conforme a gente fosse aumentando a altura e o peso, para você ver um físico semelhante a uma pessoa mais baixa, você teria que baixar o percentual. Então, quando você olha um homem, por exemplo, de 1,75 m
e 80 quilos, com um percentual de 12% de gordura, ele consegue ter o abdômen definido. Quando você olha um homem de 1,85 m, a gente subiu 10 centímetros, certo. No meu caso, 1,85 m, tá? Com os mesmos 12% de gordura. Você olha para ele e você acha que ele está gordinho. Sério, cara? Quando você olha para uma mulher de 1,60 m, que tenha lá seus 12% de gordura, né? E que ela tem uma distribuição ginecoide, né? Vai estar muito legal o físico dela. Provavelmente com o abdômen começando a definir um padrão feminino. As duas linhas semilunares, que são aquelas linhas que são na lateral do abdômen, né? E começando uma insinuação na linha alba no centro do abdômen, que é um modelo de definição feminino. Certo. Né? Se você pegar essa mulher, jogar ela para 1,75 m, o que vai começar a acontecer? É a mulher que chega para você e fala, mas eu tenho um pouco mais de gordura na coxa. Olha, tá vendo que eu tenho celulite aqui? Então, antes de escolher o físico, a gente tem que pensar o que vai custar isso. Eu gosto muito de fazer analogia com carro, né? Quando você vai comprar um carro, o que você pensa? É o que me agrada? É uma forma de você comprar. Se você tem muito dinheiro, se você não se importa, se isso é o que te agrada, né? Já diz a minha esposa, né? Mais vale um gosto na mão do que dinheiro no bolso. Perfeito. Né? Justo. Agora, se você tem recursos que são recursos limitados, você vai comprar um carro, você olha, quanto ele gasta? Qual é o IPVA? Quanto de seguro? Quanto é manutenção? Senão você vai comprar um carro, sei lá, de R$1 milhão, que é um carro de luxo que você queira, mais ou menos. Né? Se você tiver que gastar R$40 mil por mês para fazer a manutenção desse carro, cara, qual que é o trade-off disso? Será que não vale a pena você comprar um de 500 mil, que também não deixa de ser um carro de luxo, para gastar R$10 mil por mês ou menos? O físico é assim. Só que o que é o dinheiro que você gasta? Thales, nada que você investe naquilo que é a sua performance quando você tem saúde é dinheiro jogado fora. Claro. E vou falar uma coisa para você, diferente dentre as muitas coisas que eu vou falar para você, né? Diferente de carro, ser humano, ele investe os recursos dele onde mais apraz. Então, se eu pego um sujeito que vai para balada, ele toma um whisky caro, ele come um restaurante caro, ele não tem controle, entre aspas, da vida dele, ele também gasta muito dinheiro com Faz isso. sentido. É o lifestyle. É claro. Né? Hotéis bons, restaurantes bons, comida farta, né? Ou é sempre, por exemplo, o iFood. Cara, eu atendi uma paciente que gastava R$5 mil por mês de iFood. Aí você entende que ela está fora do peso. Vamos para outro canto. Então fazer dieta é caro, mas é lifestyle também. Agora, o que tem a diferença do cara que vive, né, naquilo que é o conforto e a conveniência de um sujeito que vive no exercício? O cara que vive no exercício, ele tem uma vantagem. Aqui ele está cuidando da saúde dele. Aqui não. Mas ele vive bem a saúde mental. Eu concordo com você. Mas o quanto esse cara é escravo daquilo que ele está fazendo aqui? Perfeito. Ele precisa estar saindo, ele precisa estar bebendo, ele precisa de repente estar usando um entorpecente, ou ele precisa estar vivendo sempre com a dopamina lá em cima, né? A vida do cara vira um TikTok. Perfeito. Eu preciso de mais. E esse cara aqui, qual que é o mais dele? O mais é mais carga, mais repetição, mais tempo, mais desafio. Então tem saúde mental aqui também. Tem falta de saúde mental nos dois padrões? Tem, lógico. Se a gente pega o exercício, a gente transforma ele numa prisão para essa pessoa, onde ela é obrigada a chegar, ou ela se sente obrigada a chegar a determinados padrões que são muito irreais. Isso daí, claro, se torna falta de saúde. Mas, voltando ao que a gente estava falando, gasto aqui, tem gasto aqui também. Gasta muito com esporte. Falou a pessoa que compra um champanhe de R$5 mil com uma velhinha na ponta. Exato. Então vamos ver aqui. Marmita, beleza, etc. Vamos fazer isso aqui. É isso que é o custo do exercício? Não, não é. O custo do exercício é a logística. A gente está aqui conversando, mas a minha marmiteira está ali do lado com 2 refeições. 2 doses de whey protein. E o que são as vitaminas que eu vou tomar no dia. Te falo a verdade. Alguém pode fazer um favor, pegar minha marmita ali, por favor? Pega a marmita do Muzi ali. Porque as pessoas acham que a gente não faz essas coisas. Né? As pessoas acham que, tipo, não, porque... Faz de vez em quando, talvez. Ou que... Pode passar aqui pra gente. Eu não tinha concepção que você andaria com a marmita, não, cara, pra ser sincero. Marmiteira. Ué, é o lifestyle. E aqui tem a minha dosezinha de whey. 2 doses. E aqui a minha marmitinha para comer mais tarde. 2. Por quê? Porque é programação. Então você veja,
a gente tem uma concepção de que, né, a alimentação é sempre uma coisa para prazer, para ser conveniente. Você pode ver assim, óbvio, você vai pagar um preço. Você vai fazer o que você quer, você vai ter um físico que você não quer. Sabe um negócio, cara, porque eu fico pensando? Eu já vivi os dois extremos, Muzi. Então, quando eu fundei a EasyTaxi lá, eu era muito novo, tinha 23 anos. E para te ser sincero, tipo assim, eu sempre fui muito pobre, assim. Aí eu fundei a EasyTaxi, aí eu ganhei muito dinheiro, muito cedo, e comecei a rodar o mundo inteiro. Então, eu nunca tinha, na minha vida, pegado um avião, e do nada eu peguei um avião e rodei o mundo literalmente quase que todo. Né? Eu rodei ali 30 e tantos países. Foi uma loucura. E eu vivia cada uma semana e meia, assim, num país, num fuso horário diferente. Então eu chegava no país, o que o country manager lá que eu estava contratando fazia? Vou te levar num restaurante bacana, vamos comer bem, vamos tomar vinho. E eu sempre fui um cara atlético, né? Pra você ter ideia, 2 anos antes de eu fundar a EasyTaxi, eu fui vice-campeão carioca de Muay Thai. Então eu sempre fui atleta, né? Sempre fui um cara que cuidei muito do meu físico, assim. E aí, do nada, eu desliguei esse negócio, falei, cara, eu vou me dar o prazer de comer bem, porque agora eu posso, de beber bem, porque agora eu posso, e como eu tô trabalhando pra caramba, cada hora num fuso, logística complicada, eu vou me permitir não treinar. Cara, o que aconteceu com a minha saúde foi uma loucura. Eu sou um cara de 1,79 m. Eu fui pra 90 e muitos quilos, acima de 95 tranquilamente. Fiquei com 30 e tantos % de percentual de gordura. Eu virei uma bola de gordura, praticamente. E aí, em um determinado momento, eu percebi que eu tinha horas trabalhadas, eu trabalhava as 70, 80 horas por semana, que eu acabo fazendo algo parecido hoje, só que eu não produzia mais. Então, era hora de ir olhando para a tela. Uma coisa é você olhar para a tela, a outra é você produzir um projeto, pegar um processo, arrumar tal. Eu não estava produtivo, eu estava cansado. Eu me lembro que eu ia falar para o meu time, eu falava, eu começava a ficar esbaforido por falar. Eu falei, cara, isso não funciona para minha vida mais. Chegou um momento ali, quando eu vendi EasyTaxi, eu falei, eu vou consertar esse problema. Aí eu finquei o pé aqui no Brasil novamente, falei, vou consertar esse problema. Foi uma decisão que eu tomei. Cara, foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, sair desse estado de sedentarismo e voltar para um estado ativo, onde eu treino, onde eu faço dieta, mais ou menos. Não posso falar que eu faço dieta full, porque final de semana eu não faço, mas pelo menos durante a semana ter uma rotina de comer bem e tal. Foi muito difícil. Eu te falo que é um ano ali de dureza, eu pensando em desistir o tempo inteiro, umas saidinhas ali, depois eu voltava e tal. Até que passou esse ano ali, um negócio meio que entrou em velocidade de cruzeiro e eu achei um negócio que funciona pra minha vida. Muzi, foi incrível como que melhorou minha produtividade. Melhorou minha vida, minha percepção de mundo, minha produtividade, minha autoconfiança. Tudo mudou. Eu te falo que eu sou hoje, como gestor, um fruto das minhas escolhas de viver saudável. Escolhas essas, que eu ter uma cozinheira para cozinhar para mim de acordo com o que o meu nutrólogo recomendou, ter um endócrino para poder cuidar de mim, fazer as reposições que eu tenho que fazer hormonais para eu estar na minha plena performance e, pelo menos durante a semana, fazer boas escolhas alimentares, comer na quantidade certa e comer o que é certo. Mas no final de semana eu me permito sair, por quê? Porque meu objetivo não é estética, meu objetivo é performance e eu acho que, para mim, pelo menos, o meu final de semana é muito importante, né? Que eu tenho a oportunidade de jantar, de tomar meu vinho ali com a minha mulher, com os meus amigos. Isso funcionou para mim. E eu tô trazendo esse assunto para você porque há alguns dias atrás, uma matéria de destaque do Wall Street Journal trouxe a seguinte headline lá, né? Iates e relógios? Não. O que tira a onda agora para os grandes CEOs é botar o shape. É basicamente essa que era a headline lá. E tinha uma matéria falando ali do Jeff Bezos, dos grandes CEOs globais ali, americanos, e falando que o Elon Musk, né, deu uma entrevista, ele falou, puta, eu preciso entrar em forma. Todos os grandes líderes, os grandes CEOs agora usam como, de fato, eles chamam de flex, né? O que tira a onda, o que show off, o que mostra é o físico, né? Então, como que você pode aqui, talvez, dar algumas dicas para quem está nos assistindo, a maioria é gestor e gestora aqui, para que ele inicie nessa vida e que consiga ter pelo menos uma cronologia de algo que você acha que é sustentável até que ele entre nessa velocidade de cruzeiro que eu consegui entrar ali a duras penas. A gente vai falar disso também, mas eu vou começar do final para o começo. Tá bom. Então, o que você está falando, uma das últimas capas da Forbes foi o Fábio Ventura, que é meu paciente. Ele vive com 7% de gordura. Loucura, cara. Então, ele tem um físico sensacional, né? E, assim, você vê no rosto dele que é um cara bem cuidado.
E eu acho que isso conta muito em relação à imagem. Mas sabe, Thales, eu acho que são 2 ganhos. Não é só o físico. É você ser capaz de fazer o que é necessário para atingi-lo. Ai, meu Deus, eu fui num podcast e a pessoa me perguntou, né? Pô, mas o que te ajuda a ser grande? Não ajuda nada, na verdade. Tudo né? atrapalha. Exatamente. É ruim para você pegar avião, é ruim para você, no dia a dia, ter que ficar se organizando para você comer. É uma dificuldade tremenda. O que me ajuda é que ela me ensina a disciplina que eu preciso ter para fazer aquilo lá. Só que a disciplina ela é um aprendizado geral. Minha avó falava, né? Quem rouba 1 centavo, rouba 1 milhão. Fato. E eu falo o contrário. Quem faz dieta e consegue segurar o carboidrato, o bicho faz qualquer coisa, bichão. Difícil, tanto que quem faz carbo zero eu tenho um morro de medo. Porque essa pessoa, ela é capaz de coisas indescritíveis, tá? Então, assim, a disciplina é útil, né? Esse papo eu tive com o Rafinha Bastos, na verdade, né? Vou mandar um beijo pra ele, que é um cara que a gente gosta muito. Ele é paciente da minha esposa e é um desafio que é outra coisa. Ele, por exemplo, não dorme, ele inverte o dia com a noite. E a gente fica correndo atrás dele pra isso. E assim, essa coisa você conseguir conquistar o físico, né? Ele tá além do que o dinheiro compra. Com certeza. O relógio, o iate, você compra. Exato. Né? O físico você não compra, você não empresta, você não Perfeito. aluga, é seu. Perfeito. E aquilo que você demonstra, na realidade, é uma capacidade de. Né? Fora que, de verdade, Thales, não existe anti-aging. Isso não tem, sabe... É até desonesto você falar que você pode reverter efeitos da idade. Isso não existe. O que existe é você cuidar-se e aí você manter aquilo que é a sua característica, manter o seu status quo. Né? A fisiologia, sim, ela favorece isso. Então todo mundo reclama, né? Quando eu envelheço, eu diminuo minha velocidade metabólica. Graças a Deus é assim. Né? Qual que é a fase da vida que a gente envelhece mais rápido? Você tem ideia? Imagino que seja 40 anos para cima? Não, a gente envelhece mais rápido, mais ou menos entre os 8 e os 16 anos de idade. Por causa do estirão, é isso? Pega uma criança de 8, vê se você reconhece ela com 16. É verdade, faz sentido. Pega uma menininha de 9 anos, olha ela com 16. Ela tá mulher. É verdade. Você olha e assusta. Minha filha, quando fez 16, um dia ela foi sair de casa, ela tava arrumada, eu olhei e falei, quem é você? Cadê minha filha? Eu fiquei tão preocupado que eu ainda fiz um post no Instagram. Falei, se encontrar essa mulher, finge que você não gosta. Porque senão você vai ter problema comigo. Acho que a galera não quer problema com você. Então, assim, é a época que a gente envelhece mais rápido. Se você envelhecesse na sua vida, aos 30, aos 40, na mesma velocidade que você envelhece, entre os 8 e os 16, a gente ia viver até os 60 anos, no máximo. Faz sentido. E por isso que eu vejo na medicina, às vezes, alguns profissionais, eles falam, não, porque a gente tem que ter alta, porque na adolescência você vai se sentir um adolescente. Não, você não tem que se sentir um adolescente. Senão você vai envelhecer como um adolescente, você vai pensar como um adolescente, você vai sofrer como um adolescente, você vai fazer cagada como um adolescente. Faz sentido. E o hormônio cuida disso, Thales. A testosterona, ela atinge a sua amígdala, ela muda a forma de você lidar com as coisas do ponto de vista de defesa. O que é a amígdala? A amígdala é o que faz você, ao encontrar um leão, você não olhar para ele e falar, olha, um felino de grandes proporções da África e ser comido. Não, a amígdala faz você correr e depois pensar. Perfeito. Com testosterona, você ativa a sua amígdala. Isso quer dizer o quê? Que você vai fazer depois pensar. Você já imaginou um CEO que tem bilhões ou milhões na sua responsabilidade, agir depois pensar? Não dá para ser. Vai se tornar uma pessoa inconsequente. Exatamente. Vamos falar de mulher? A gente fala muito de homem, né? Mas mulher tem que fazer reposição? Eu acredito que tenha. Eu acho que... E hoje, toda a sociedade de endocrinologia, ela reconhece que existem benefícios que são flagrantes quando você faz reposição hormonal. Mas quando você faz reposição hormonal, tá? Então, o que nós sabemos? Né? Que aos 40 anos, uma mulher tem metade dos hormônios que ela tem aos 20. Isso influi numa série de coisas. Né? E eu não diria que a coisa mais importante, por exemplo, seja libido. Eu diria que seja cognição. E o que é interessante? O hormônio feminino mais importante é o estradiol. O estradiol é relacionado à cognição.
Por isso, quando você vê uma menina crescer, ela fica com ideia de coisa adulta. Você vê o menino crescer, ele fica mais retardado. É verdade. Você tem que segurar porque ele senão se mata. Né? Eu, graças a Deus, não tenho filho homem, eu tenho filha mulher. Então, eu vi elas crescerem e eu olho e falo assim, que orgulho, tão diferente de mim. Né? Eu sobrevivi à minha adolescência, né? Uhum. As minhas filhas, não, elas me dão orgulho, cara. Eu olho para elas, nossa, graças a Deus que eu não fui meu pai. Eu pego o telefone e ligo pro meu pai, pai, desculpa, tá bom? Ele falou, desculpa do quê que ainda não acabou? Ele já até sabe do que eu tô falando. Justo. Então, quando você pega, por exemplo, a parte hormonal feminina, se você é muito afoito medicamente, o estradiol, ele é um hormônio euforizante. Então ele também muda a psique da mulher. Thales, para mim hoje, daqui para baixo, não é o problema das pessoas em relação ao hormônio. Para mim, todo dia de manhã eu faço live pessoal, por quê? Porque para mim é daqui para cima. Quem você é não é a forma que você se parece. Perfeito. É a forma que você age, é a forma que você se comunica, que você se relaciona com as pessoas. E quando você mexe com o hormônio de um jeito inadequado, você muda a pessoa. Quando começou, por exemplo, essa febre de implante hormonal, né, e eu acredito que tem gente muito boa que trabalha com isso, mas tem gente muito afoita para fazer isso, porque a verdade é que isso dá muito dinheiro para médico. Faz sentido, uma margem muito alta, né? É uma margem gigantesca. Então o sujeito vai ganhar dinheiro. Não adianta a gente ficar querendo tampar. Não, essa é a verdade. Né? Tudo bem ganhar dinheiro, né? Só que, por exemplo, eu comecei a atender, meu consultório é 90% é complicação. 10% é a pessoa que chega lá, oi, tudo bem, eu quero começar um processo de melhora física, né, e que não tem obesidade, que não tem síndrome metabólica, que não tem hipertensão arterial, que não tem câncer, que não tem caquexia, que não se arrebentou fazendo ciclo, que não tomou, fez implante hormonal e deu tudo errado, caiu tudo dos cabelos, virou homem. Cara, é uma confusão, 90% é isso. Tá? E aí você faz um processo de tirar essa pessoa desse lugar ali. Eu sou médico, eu tenho que tratar essa pessoa. O que angustia ela? Ué, tem pessoas que chegam, né? Não, mas o que eu queria era performance, então tá acontecendo isso. Eu falei, então, mas você não tá angustiado com isso? Você não tá sofrendo? Você me falou que você não tá gostando do seu corpo, que você não consegue se sentir bem ao longo do dia, que você tá brigando com a sua namorada, que você tá brigando no trânsito. Eu atendi um paciente que chegou para mim e ele falou assim, cara, eu preciso me tratar porque eu tô brigando no trânsito, eu nunca fiz isso. E eu tô me expondo a uma situação de risco. A última vez eu saí do carro e fui discutir com outro sujeito. Se ele tem uma arma, ele me mata. Que o excesso de testosterona, então, te traz mais irritabilidade. Faz com que você não consiga controlar seu impulso. Por quê? Porque ele ativa a amígdala. Não bastasse isso, quando você ativa a sua amígdala, você desliga a função de um órgão no seu cérebro que chama núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. Isso é como se fosse o seu órgão simulador. Né? Por que você... Quando tem uma situação ruim no trânsito, você não desce o seu carro e vai parte para porrada. Porque o seu núcleo ventromedial, ele já fez a conta, se eu fizer isso, eu estou me expondo a risco, eu posso lidar com uma pessoa que está armada e eu posso me ferir, né? Não é da minha índole, não foi a minha educação, não vai resolver nada, porque foi um acidente, a pessoa não quis fazer isso porque ela não ia querer bater o carro dela. Né? Foi um acidente, então o seu núcleo ventromedial ele já fez essa conta. Né? Então, por que você não enfia o dedo na tomada? Porque eu vou tomar choque. Né? O seu núcleo ventromedial faz isso. Né? Muito parecido com, por exemplo, você tá numa bebedeira. Né? Por que o bêbado sai correndo pelado na rua e tá tudo bem? Né? Porque quando ele bebe, ele desfrontaliza, ele desliga o ventromedial. Então, se você fala alguma coisa, cara, tá calor, fica pelado. Vamos. A testosterona, guardadas as devidas proporções, quando você abusa dela, ela faz você ficar mais, né, intempestivo. E o que é abusar da testosterona? A gente tem 3 características de uso de medicação. Você tem o uso, o mau uso e o abuso. Tá? Isso medicamente. Aí eu tenho que te falar por causa da medicina. Sim. Vamos começar pelo uso. O uso é quando você tem um paciente que tem necessidade do uso daquela medicação, ou seja, no caso da testosterona, ele tem um hipogonadismo hipergonadotrófico, por exemplo. O testículo dele desligou, pela razão que for. Tá? Tumor, irradiação, etc. Isso é um uso. Você vai fazer esse cara ficar no normal. Beleza. Você tem um mau uso.
Tem estudos, por exemplo, que mostram que para determinadas situações de depressão que é refratária ao uso de medicação, um uso de um gel de testosterona de baixa dosagem, ele pode melhorar o quadro da pessoa. Isso se explica fisiologicamente. A testosterona no cérebro ela aumenta o nível de beta-endorfina. Isso é uma coisa que é legal a gente retomar depois por algumas razões. Então guarda na sua caixinha, tá? Então a pessoa se sente melhor. Agora, testosterona não é remédio para depressão, certo? Então se um médico ele começa a tratar uma pessoa para depressão com testosterona em vez de antidepressivo, isso é um mau uso. Por mais que exista evidências de que isso ajuda, isso não é o tratamento primário. E aí você tem o abuso. Você pega um cara jovem, sei lá, de 20, 30 anos e você dá 2 Deposteron para ele por semana. Isso é abuso. Ah, mas se eu tomar uma, ele precisa? Não, abuso. Ah, mas é performance. É discutível se é performance ou não. E por que é discutível? Por uma razão muito simples, né? Que medida você fez antes de performance, antes de oferecer a testosterona? Essa é a primeira pergunta e que pouca gente responde. Qual é a segunda pergunta? O que você quer com a testosterona? Não, eu quero ficar forte. Mas quem falou que a testosterona deixa forte? Não, mas terceira pergunta. Você está pronto para os efeitos colaterais? Vamos supor que eu seja seu médico. Certo. Né? Eu te pergunto, você está pronto para os efeitos colaterais? Pode mudar isso na sua vida. E aí, você encara? Não encaro. Tem muito homem que chega para mim e fala assim, mas eu queria ver como é que é fazer um ciclo, uma preparação para um campeonato de fisiculturismo. Tudo bem, então é o seguinte, alguns atletas, eles reclamam que durante mais ou menos 45 a 60 dias, eles não conseguem ter relação com a mulher deles. Que isso, mano? Acontece. Se acontecer com você, tudo bem? Não, eu não pago esse preço. Então, tem gente que paga. Ok, eu não julgo, sabe, Thales? Mas eu tenho que jogar limpo. Ó, isso aqui tá na mesa. Você gosta do seu casamento, você tem uma relação boa com sua esposa, né? Cara, meu casamento tá meio difícil. Você arrisca usar uma medicação que pode mudar a forma que você trata sua mulher e colocar a perder aquilo que você construiu? É ruim demais. Talvez é um preço muito alto. Na época que, por exemplo, lançou o Plant, né, que popularizou, e aí o pessoal começou a comprar, que nem água, que nem balinha, sibutramina, o que aconteceu? Para algumas pessoas, ele dá um estado de irritação muito grande. Se você soma isso, a pessoa ficar sem comer, que já traz irritação para a maioria das pessoas, né, você tem 2 razões que vão mexer com você negativamente naquilo que é o seu comportamento, tá? Como eu te falei, meu consultório ele ganhou uma característica ao longo dos anos de tratar complicação. E teve um mês em especial que 3 casais se reencontraram na sala de espera do meu consultório. Quando a gente foi tratando, e aí o que acontecia? Eles voltavam na mesma, né? Quando você marca uma pessoa dali 2 meses, muitas vezes bate no mesmo dia. Desses 3 casais, 2 voltaram. Voltaram a ficar casados. E o terceiro está namorando até hoje, só que eles querem dizer que eles estão namorando. Então, assim, perceba, às vezes o pessoal fala, mas isso é bobagem. Sabe, às vezes a gente é cego por aquilo que a gente deseja e não reconhece determinadas riquezas que nós temos. O sujeito quer ficar rico, você faz tudo o que for preciso para você ficar rico? De forma alguma. Essa é a ideia. Né? É o processo que a gente tem do que é a avaliação moral individual, o que é a ética, que é a discussão dos valores morais. Então, tudo isso é importante porque se a gente não tem essa discussão, Thales, o que acontece? Fica um monte de cara, sei lá, musculoso, mas alucinado. Um monte de mulher musculosa, mas alucinada. E o que você vai fazer com esse físico? O que você vai fazer com isso? Tá bom, supondo que você pudesse ter 10 bilhões de dólares. Né? Você, por exemplo, eu acredito que saberia o que fazer. Eu não. Eu não vivo nisso. Além da minha mulher ser administradora e ela cuidar de todas as nossas finanças, Thales, meu universo de gasto é um tênis que eu raramente compro, uma calça. O que eu gasto? Eu gasto com suplemento, eu gasto com... Às vezes eu gosto muito da parte de suplementação, né, e principalmente fitoterapia, uma coisa que eu estudo, e a Roberta entende que isso é minha pinga. Então, toda hora eu estou tentando importar uma coisa, trazer outra, montar um esquema diferente. A gente montou um esquema agora que, por causa da pandemia, né, 86% das pessoas que tiveram Covid tiveram alguma alteração em nível psíquico.
Ansiedade, depressão, memória, transtorno misto, whatever, tá? E principalmente memória. E o que sempre foi muito importante para as pessoas que trabalham, né, intelectualmente? Foi sempre raciocínio e memória. Com certeza. E aí, como é que você trata essa queixa no seu consultório? Bom, tem um monte de coisa para a gente fazer, né? Mas eu tenho estudado isso tem um tempo, né? E a gente tem usado algumas coisas. Fosfatidilcerina, N-acetilcisteína, vitamina B12 metilada. Então tem algumas coisas que ajudam a fazer isso. Você já testou modafinil, não? Eu usei o modafinil quando ele saiu no Brasil. Fiz parte de um estudo que era para avaliar a segurança do modafinil. Eu estava na faculdade ainda, isso era 2000 e alguma coisa e muito pouquinho, 2001, 2002, e a gente ganhava um dinheirinho do laboratório, né? E pra gente era uma grana. Tinha a bolsa de PIBIC, eu ganhava R$241 de bolsa de PIBIC, que era a minha bolsa de pesquisador. Eu fazia um trabalho com obesidade infantil, na disciplina de nutrição e metabolismo da Escola Paulista de Medicina. E chegou essa oportunidade do instituto da faculdade. Eu falei, cara, vou ganhar um dinheirinho, vou tomar isso daí. Aí você tomava todo dia ali, sabe? Eu consegui tomar uma semana. Por o que primeiro que te dava dia, de manhã? porque o que aconteceu? O primeiro dia que eu tomei esse Tavigile, eu não consegui dormir. É mesmo? Nada. Mas você tomou de manhã, acordou, tomou? Acordei, tomei. Segundo dia que eu tomei essa Tavigile, chegou a noite, eu não consegui dormir de novo. E aí eu precisava fazer alguma coisa. Eu comecei a assistir filme. O terceiro dia que eu tomei essa Tavigile, quarta-feira, tá? Eu tava assistindo os filmes em velocidade dobrada. É muito foda esse negócio. E eu achei que eu tava entendendo tudo. Uau! E, cara, a aula, couro comendo, um monte de coisa, né? E eu achando que tava entendendo tudo. Beleza. O quinto dia eu já comecei a ficar numa irritação, mau humor. Eu não suportava ninguém falar nada. Eu já sentia que todo mundo era burro e só eu era inteligente. Aí eu comecei a ficar preocupado. Eu falei, cara, o mundo é burro e eu sou inteligente? Porra, o professor Pica das Galáxias é burro? Não é possível. Isso daqui tá errado. Na sexta-feira eu tomei essa vigília e fui treinar. Liguei para um paciente meu, que hoje é meu amigo, né? O Bruno Borelli. Aí eu liguei para ele, eu tava na companhia atlética. Falei, Bruno, vamos comigo até ali comprar uns shorts? Tá bom. Eu falei, só que é o seguinte. Ao longo do caminho, você vai pegar algumas coisas, você vai observar detalhes do caminho que a gente vai fazer. E quando a gente chegar aqui de novo, você vai me perguntar desses detalhes, tá bom? Tá bom. Aí a gente foi. Cheguei na loja, peguei uma bermuda, fiz uma coisa que eu nunca fiz. Essa bermuda aqui? Eu nunca consigo decidir. Eu fico olhando, eu olho todas, aí eu compro a cinza. Eu sou assim, né? Eu gosto de bermuda cinza e de malha, né? Ponto final. Eu acho tudo bonito, mas no final é a que eu compro. Justo. Esse dia eu fui, essa, paguei, saí e voltei. Quando a gente ficou na entrada da companhia atlética, ele falou, cara, a gente estava vindo de frente, tinha uma loja de televisão. Eu falei, não era loja, Bruno. Aquilo é a mostragem da Panasonic. Lá não tem loja, você não consegue comprar. Tava passando Discovery Channel nelas, tava um programa sobre foca. Nas do fundo, nas da frente tava noticiário. Aí ele olhou pra minha cara. Tava vindo 3 meninas de frente pra gente. Uma tava olhando pra você, a outra não tava olhando pra ninguém e a terceira tava tomando café numa caneca, porque eu senti o cheiro. Escrito, oi, bom dia, como vai você? O primeiro café é o mais importante. Aí ele olhou pra minha cara, eu falei, e eu já sei o que você vai perguntar. Porque quando a gente estava chegando para a loja, você começou a olhar para uma lojinha de artefato. E eu tenho certeza que você vai me perguntar a cor do vaso que estava na frente. Porque era isso que você estava pensando. Era ou não era? Ele falou, caralho, eu quero tomar esse negócio. Óbvio. Aí eu falei, não. Aí eu parei de tomar na hora. Falei, cara, não dá. Mas por quê? Porque entra tanta coisa na tua cabeça que você não estabelece prioridade. Sabe o que acontece? Você teve esse problema, é isso? Óbvio. No dia seguinte, tudo que passou naquela semana apagou. Por que eu consigo te contar essa história? Porque isso para mim ficou tão marcado, é a história da memória, né? A sensação, a emoção é a cola da memória. E que emoção eu tive? Uma emoção extremamente negativa, que é, cara, eu tô ficando louco. Não dá. E por que isso é ruim? Porque a nossa vida, pelo menos eu julgo, que é estabelecer prioridades. Eu acho que foco, as pessoas elas olham errado.
É muito sobrevalorizado. Você tem que ter foco. Cara, se eu tivesse foco na minha vida, eu não teria constituído uma família ao mesmo tempo de fazer o meu estudo, ao mesmo tempo de ter sucesso profissional. O que eu tive é muito esforço. Eu estabelecia prioridades. Então de manhã a prioridade é tal, outra é tal, outra é tal, outra é tal. Isso é foco? Não, não necessariamente. É uma falta de foco, mas um excesso de esforço. Eu terminei de estudar aos 35 anos de idade. Imagina chegar para um moleque e falar, olha, você vai entrar na faculdade com 19, você vai terminar a sua última pós-graduação com 35. Quem fica feliz em saber que vai estudar 16 anos? Complexo. É isso que a minha, entre aspas, graduação demorou para fazer. 5 pós-graduações, as 2 residências, tudo que eu faço. Sabe? Enquanto isso, eu queria estar com a mulher da minha vida. Eu queria ter filho com a mulher da minha vida. Não, vou esperar até lá. Legal, eu tenho minha primeira filha, sei lá, com 40 para ver o quê? Com 60, ela com 20? Não dá. Cara, a coisa que tem mais satisfação é ver minha filha de 18 anos hoje saindo da faculdade, eu poder buscar ela. E a minha filha de 12, sabe, olhando para as coisas e querendo seguir alguns passos meus, do meu irmão. Que você com energia para poder participar de tudo. Lógico. Né? Filho, você tem que ter energia, cara. Você tem que ter. Não adianta ter só sabedoria, você tem que ter sabedoria com energia. Claro. Deixa eu te perguntar um negócio então, Muzi. Você, então, pelo que eu estou entendendo, é definitivamente contra qualquer tipo de suplementação, qualquer tipo de uso de remédio que não seja por propósito daquele remédio para que você ganhe performance. É isso. Thales, eu não diria contra, porque assim, a gente é contra a favor de uma ideia, a gente é contra a favor de time de futebol. Medicina, a gente analisa se tem indicação e não tem indicação. Tá? Vamos voltar para aquilo que é o uso e o abuso. Vamos ponderar as coisas. Tá? Vamos supor que eu tenho um paciente que veio usando 5 esteroides diferentes, tá? E ele fez um hipogonadismo e eu não consegui tratar. Não, mas aí ele tem que ficar sem esteroide. Se ele passar mal, não. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o que é o esteroide anabolizante e eu vou deixar ele com o hormônio, a testosterona. Mas o normal é que ele fique na casa de 600 e 700. Só que ele já usou uma cacetata de coisa, Thales. Aquilo lá não é nada. Ele se sente bem com 1.200. Tá bom. Eu vou proteger o rim, eu vou proteger o coração, eu vou falar para ele que tem uma série de limitações na vida dele. Exercício aeróbio é obrigado. E a gente vai fazer isso. Vamos tocar num assunto mais delicado. Vamos pegar transgênero. Eu tenho paciente transgênero. Então vamos pegar um homem trans. Tá? Então é uma mulher que vai buscar a identidade de gênero como homem. Cara, se você olhar pela medicina fisiológica, você vai dar testosterona para uma mulher. Só que hoje isso se justifica porque a gente entendeu que um paciente transgênero, ele sofre, ele vive uma vida sofrendo, porque ele se vê de um jeito e ele vive de outro. Vamos tratar esse sofrimento? Vamos. Então, vai ter os mesmos efeitos colaterais, por exemplo, que uma mulher que faz exercício usa esteroide. E alguns efeitos colaterais que são semelhantes que um homem usa esteroide, porque os efeitos colaterais do esteroide eles são muito parecidos, seja homem, seja mulher. A diferença é que a mulher viriliza. O homem tem outros problemas. Mas qual a conversa com o meu paciente que é transgênero? Cara, para a gente fazer um kit trans, não é só hormônio. Você vai ter que fazer dieta, você vai ter que fazer aeróbio, você vai ter que treinar muita musculação. Por quê? O hormônio androgênio, ele faz com que você reserve gordura visceral. Isso é o padrão androgênio de reserva de gordura. Quando você tem um homem reservando gordura visceral, isso daí é até tolerável de certo ponto, até certo limite. Quando você pega uma mulher fazendo isso, fisiologicamente uma mulher fazendo isso, é muito ruim. O risco cardiovascular, ele estoura. Então, é assim. Então, o papo com esses meus pacientes é isso, é o custo deles. Mas aí vira saúde. A minha preocupação nesses casos, primeiro a saúde mental do meu paciente. Está bem, está confortável? Legal. Agora vamos falar da sua saúde fisiológica. Perfeito. Para o homem, para a mulher que usava esteroide, o que a gente faz? A gente faz uma coisa muito parecida. A gente tem que chegar naquilo que é o limite do paciente. Nós não estamos tratando uma pessoa, Thales, que chegou zero e está tomando esteroide. Não, a gente está tratando uma pessoa que foi vítima de uma propaganda, vítima de um pensamento errado, vítima de um excesso.
E o que você vai fazer? Você vai fazer essa pessoa viver o resto da vida sem raciocínio, sem memória, com uma libido baixa, com uma sensação de menos-valia, sintomas de depressão? Cara, você está sendo médico. É um preço muito alto. Se for esse o caso, é um preço muito alto. E o médico tem que tratar. A gente faz tanta coisa difícil. Cara, a gente trata câncer dando veneno para a pessoa, torcendo para ela, né, sobreviver ao veneno que a gente está dando e o veneno matar o câncer. Eu posso falar isso. Minha mãe teve câncer 2 anos atrás, 1 ano atrás. Graças a Deus, está curada, está bem. Bom. Né? Mas a medicina ela é de decisão difícil. Eu não sei quem achou que medicina podia ser uma coisa feita igual de TikTok. Você tem isso aqui. Aí você senta no médico, tá na hora dele dar o diagnóstico. Olha, você tem que tomar o remedinho. Porra, cara. Muito bom. Coisa imbecil, cara. E assim, e é uma crítica porque, desculpa, é tolice isso. Né? Eu acho que a gente tem um limite para as coisas, sabe? Senão o pessoal começa a achar que medicina é fácil. Fato. E medicina é sempre arriscado. Medicina mata, cara. Toda santa sexta-feira, que é meu dia do centro cirúrgico, eu tô lá com um paciente na maca que tem um anestesista segurando o cara entre a vida e a morte, para eu conseguir botar um braço no lugar, um ombro no lugar, um bíceps no lugar, arrancar um pedaço de alguma coisa. Cara, a pessoa morre, né? Às vezes o pessoal faz cirurgia plástica e tal. Não, é só uma plástica, não sei o quê. Meu, vocês já viram um paciente fazer uma convulsão por causa de um bloqueio, por exemplo? Às vezes você vai fazer um bloqueio, o anestesista vai fazer um bloqueio, o paciente tem um choque por causa da lidocaína. Meu, teu coração vem na boca. Por quê? Porque você não sabe se esse paciente vai viver ou morrer, você não sabe se ele vai ter uma sequela. Sabe, é essa a sensação de segurança que as pessoas desenvolveram em relação à medicina, que é uma coisa, protocolo. Cara, não existe protocolo, Thales. Não se faz copiar e colar com medicina. Cada paciente ele tem um problema, ele tem uma alergia, ele tem um limite, ele tem uma sensibilidade. E quando a gente mexe com hormônio, é pior ainda. Porque é tanto sintoma diferente que você vai ter que ficar com esse paciente, é quase que nem teu filho. Eu tenho 20 mil pacientes. Todos eles têm meu telefone. Você sabe o que é meu WhatsApp todo dia? Deve ser uma loucura. Não sei como é que você dá conta. Mas eu tenho que dar conta, faz parte do game. Paulo Musi, você quer fazer isso daqui? Quero. Então esse é o game. Não dá para reclamar daquilo que você quis. Antes de continuar o episódio, eu quero te fazer um convite. Se você é um gestor, você precisa saber que empresas que não evoluem, morrem. Por isso, criamos a imersão do G4. Ela possui 3 pilares. Primeiro, conteúdo de altíssima qualidade que trazem as práticas das empresas que mais crescem no mundo para o seu negócio. Segundo, mentorias em que você pode tirar as suas dúvidas com os mentores, como eu, e que não são professores, mas sim empresários bem-sucedidos que já passaram pelos desafios que você está enfrentando hoje. Terceiro, networking com outros gestores, pois sabemos que a jornada do empreendedor é solitária. E por isso, oferecemos um ambiente onde você pode fazer relacionamentos e também negócios. Se você quiser ser mentorado por mim e outros empreendedores, é só entrar em g4educação.com/mentoria ou ir na descrição desse episódio e clicar no link para se inscrever no processo de seleção do G4 Imersão e Mentoria. Nela, você terá 3 dias comigo, Alfredo e Bruno, e também acessam a plataforma com conteúdos exclusivos para transformar o seu negócio após a imersão. Um verdadeiro MBA de 3 dias, com lições que você já irá aplicar um dia depois na sua empresa. O que eu, como um gestor que quero ter performance, posso fazer sob a sua ótica para que eu consiga trabalhar mais horas e bem, para que eu consiga manter uma vida saudável? Então, perdão, a gente fugiu do tópico, que era falar sobre nootrópico. A gente sempre vive querendo fazer uma melhora das coisas. É um doping. Né? Então, eu quero ficar mais forte, mais rápido, esteroide. Né? O que é o esteroide para o cérebro? Thales, o cérebro ele é dotado de células igual ao resto do nosso corpo. Vamos começar daí. Só que eu vou colocar um fator complicador. O neurônio que pensa, que é o astrócito, ele não consegue se alimentar sozinho. Ele precisa de uma outra rede celular, que são as células da glia, para oferecer para ele a glicose que ele precisa. Então imagina que isso já é um filtro. E que faz sentido, porque o cérebro é uma coisa extremamente delicada. Né? Se eu tenho um problema no meu músculo, um problema no meu tendão do cotovelo, eu tenho uma tendinite e eu não consigo, sei lá, esticar meu cotovelo e fazer um tríceps. Mas se eu tenho um problema no neurônio, cara, ou eu deixo de ser eu, ou eu
paro de tomar decisão, ou eu fico cego, ou eu paro de escutar. É uma coisa muito séria. Então o cérebro ele é cheio de formas de se ajustar. E desse jeito, sendo assim, né, é complicado você querer reduzir o que é a sua função cerebral a um estimulante, por exemplo. Né? Sei lá, o que for. Né? Da moda agora, vem Vance, o pessoal fazendo abuso de... Ai, como é que chama aquele outro? Esqueci o nome. Além do Venvance, que tem função parecida, é isso? Isso. Gente... Tem Ritalina, mas tem outro. Tem o Concerta. Concerta, então. Concerta, Venvance, Ritalina, o próprio Modafinil. Né? Quando você olha essa classe de drogas, você fala, é a droga que fica mais inteligente. Não, ele é uma coisa que faz o seu cérebro funcionar de um jeito diferente. Né? Pensa o seguinte, vamos falar da coragem do bêbado. Certo. Tá? É sempre uma boa comparação. Né? Então, você tem o sujeito, ele ficou bêbado, ele fica corajoso e rico. Então, o que ele faz? Ele vai pagar a conta de todo mundo e arrumar briga com alguém. Você sabe que eu saí 3 vezes em São Paulo, quando era aluno de medicina, residente. Só assim, 3 né? vezes? 3 vezes. Porque sempre tinha um que ficava bêbado e vinha brigar. E quer te testar? Puta, cara, e olha... E não dá. E a gente não pode brigar, porque você já tá errado. Óbvio. Por quê? Você é grande, você sabe bater. Se você apanhar, bundão, se fudeu. Se você bater, filha da puta covarde. Pô, você sempre vai se fuder. Então, e dá trabalho você sair das situações. Então eu falei, cara, não vou mais sair. Eu só saí uma vez, quando eu tava namorando com a Roberta, mas foi um lugar super seguro, né? Saibam, suas mulheres vão pedir para vocês levarem para sair em alguma situação, porque ela vai falar para você, você tá me escondendo. Injusto, faz sentido. Você tem outra? Você não quer aparecer? Vamos tirar uma fotinha. Você não me posta no seu Instagram? Posta no feed, é verdade. Cara... É a cobrança moderna, né? Por que você não me posta no seu feed? Eu morria de medo de sair, fazer uma bagunça assim, porque sempre dava nessas coisas, né? E aí, na época, eu cuidava de um dos caras que era dono da The Week. E esse cara me deu um cartão preto e falou, Paulo, vai lá, porque lá não tem babaquice. Beleza. Aí a Roberta, ela tava assim, você não me leva pra sair, você só trabalha, não sei o quê, pipipipipi. Aí eu falei, E eu tava escutando isso faz tempo. Quem não conhece The Week, uma boate GLS, LGBT, ABCD, FGH, aquelas coisas todas. E que tradicionalíssima de São Paulo. Eu falei assim, cara, já sei. Cara, eu fui na Oscar, comprei um vestidinho pra ela mínimo. Falei, você vai sair comigo e vai sair usando isso. pra eu te provar que eu não tenho ciúme. Mas é curto. Eu falei, relaxa, é pra mim. Justo. Aí a gente pegou, entrou na boate, né? Do jeito que tava parando assim, ela só viu o homem na fila. Mas só tem homem. Eu falei, não, relaxa, que as meninas entram de graça depois da meia-noite. Tá bom. Ela foi toda saltitante. Ela não sabia que era The Week. Não sabia. Que animal. Ela não sabia onde ela tava se metendo. Que animal. E aí o som é legal pra caramba. Nossa, que som bom. Aí a gente começou a dançar, tava com ela, né? Quer dizer, eu me mexo pra lá e pra cá, ela dança. E aí, os caras começaram a tirar a camiseta, ela virou pra mim, tira a camiseta também. Eu, não. Tô bem, deixa eu aqui, tô de boa. Ela deu Week sem camiseta suada ali. Pronto, né? Aí, cara, de repente, 2 caras se atracaram assim, ela, amor, briga. Eu falei, olha direito. Onde você me trouxe? Eu falei, na The Week. Quer aparecer? Dança, sobe no queijão aí. Vai lá, aproveita. Aqui não vai acontecer nada. Exatamente. Ela olhou pra minha cara assim. Falei, aqui é seguro. O conceito ninguém vai mexer com você. Estratégia. Exatamente. Aí, cara, e aí foi a parte mais legal, porque eu encontrei meu paciente, ele tava numa roda de amigo, e cara, você sabe que a melhor coisa que você pode fazer pra você é arrumar um amigo gay pra sua mulher. Faz sentido. Você é linda, não sei o quê. Os caras colocaram ela assim, que ela tava flutuando assim, de tanto elogio, que eu nunca ia conseguir elogiar ela tanto. Ela deu risada a noite inteira, eu dei risada a noite inteira, e você sabe, mulher que ri, né? Enfim, vamos terminar isso todo mundo adulto aqui. Né? Foi muito bom. Happy wife, happy life. Tem exatamente. Simples assim. As good as it gets. Vamos voltar para nossa história. Vamos. O bêbado, ele arruma confusão e ele faz isso. E o que essas drogas elas fazem? Elas fazem a inteligência do bêbado. Você acha que você tem mais memória e mais inteligência do que você realmente tem. E você muda o seu comportamento.
O cara que ele é um CEO e que ele entra para aquilo que é o nootrópico, tentando buscar inteligência imediata, é uma inteligência miojo, 3 minutos está lá, esse cara vai se dar mal. Eu garanto para você que vai se dar mal. A menos, Thales, que ele realmente tenha um problema de saúde. Mas quem faz esse diagnóstico é um psiquiatra, um neurologista. Se o sujeito tiver realmente, né, transtorno de déficit de atenção, na hiperatividade, isso é outro papo. Ele vai tomar essa medicação para ele se tratar disso. Né? Exato. E hoje, ainda bem que a gente faz esse diagnóstico, então você faz com que crianças, por exemplo, possam ser tratadas disso, né, e se tornem funcionais ao longo da vida. Isso diminui conflito familiar, diminui conflito na sociedade, para a criança diminui sofrimento, porque quando você tem uma alteração no seu físico, você consegue perceber, eu manco da perna direita. Então, se o cara me chama de manco, eu sou manco, dane-se, né? Eu tenho a escolha, eu vou lá e arrebento a cara dele, ou então eu falo, eu sou manco, dane-se. Agora, quando você tem uma modificação aqui, quando você tem um problema psiquiátrico, você não percebe. E essa pessoa, essa criança, ela vai crescer como? Cara, por que todo mundo me trata diferente? Por que eu sou retirado do grupo? Por que eu não sou valorizado, querido, amado? Por que eu não consigo trabalhar como todo mundo? Por que eu não consigo desempenhar um bom papel? Por que eu não sou elogiado pelos meus superiores? Por que eu não sou respeitado pelos meus subalternos? Então, o tratamento ele é muito necessário. Sim. Então, a gente tem esses recursos para tratamento, mas quando você faz o uso, que é o tal do abuso, né? Ou seja, você não tem indicação nenhuma e você quer ficar, entre aspas, mais inteligente, é desastroso. Vamos falar do que você pode fazer, porque o disclaimer está dado. Droga é muito bom para tratar a doença. Agora, quando você vai modificar uma função, entenda, toda droga tem uma coisa positiva e toda droga tem uma coisa negativa. Claro. E lembra, medicina sempre mata. Não necessariamente, às vezes você, em relação a você perder a sua vida, mas você perde sua identidade, que é uma forma de você perder a sua vida também, tá? A gente começou falando que o cérebro, ele era uma estrutura tão importante, que até a célula dele que pensa, ela depende de uma rede específica de células para ela poder se alimentar. O que é a primeira coisa? Cara, a primeira coisa é bons hábitos. É controlar a tua alimentação e é controlar o teu sono. Como que você faz isso? Porque, a priori, fica aquele clichê, dormir bem e comer bem. Mas você sabe o que é dormir bem e comer bem? 100% das pessoas que sentam na minha frente no consultório falam, não, eu como saudável. Não come. O que é comer saudável? Essa é a pergunta principal. Até onde é comer saudável e até onde é comer para performance? Eu te faço uma pergunta. Comer sorvete é comer saudável? Na minha teoria, não. Aí que tá. Isso é restrição cognitiva. Então, a gente volta para uma coisa um pouco anterior para a gente poder estabelecer essa conversa sobre nutrição. Por quê? Porque quando você fala, eu não sigo dieta, eu faço durante a semana, mas no final de semana eu não faço. Você não pode pensar assim. Isso é restrição cognitiva. Você tem que pensar que isso é o saudável. Imagina o seguinte, eu passo a semana inteira, analiso o meu caso, porque é difícil você analisar o seu próprio, porque você acha que você está fazendo o melhor possível. Então você analisa o meu. A semana inteira, eu basicamente saio de casa 6 da manhã e eu volto 11 da noite. Eu vejo minhas filhas de final de semana. Tá? Isso é uma semana normal. Como aconteceu essa semana? Quarta-feira eu fui operar, voltei 1h30 da manhã para casa. Porque esse paciente se machucou no meio do dia. E ontem a gente foi assistir o show do Thiago Ventura e a Roberto, porque a gente estava estourado, né? Thiago dá pra ir dar. Aí a gente foi lá, foi assistir, que também é sensacional. Né? Voltamos 1 da manhã para casa. Né? Eu vou ver minhas filhas hoje, eu vou sair daqui, eu vou gravar no Ironcast e vou voltar 11 horas para casa. Eu vou ver minhas filhas sábado e domingo. Você acha que é saudável a minha filha mais velha, que adora pizza, sentar comigo e falar, Paps, vamos pedir uma pizza eu e você? Ou você acha não saudável? Não, você colocando essa situação, eu acho que é saudável porque é o momento que você vai ter com ela ali. Né? Exatamente. É por isso que a gente não pode ter restrição cognitiva, Thales. E é por isso que você faz dieta, mas tem gente que faz não restrição alimentar, faz restrição cognitiva, acha que isso vai fazer mal. Tudo bem, se a gente for olhar num contexto de competição, vamos competir fisiculturismo. Mas, cara, de verdade, quantos desses caras de clínica eles vão competir fisiculturismo? Então,
a primeira coisa que a gente não pode ter é restrição cognitiva. Tá. Por quê? Você está num físico bom, você tem um desempenho bom, e isso te serve. Você tem um físico para a tua vida. Sim. Imagina se você tiver que fazer uma vida para o teu físico. Aí você vai deixar família e trabalho para você ficar com 7% de BF, 7% de gordura corporal. Não vejo vantagem nisso. Essa conta eu não estou disposto a pagar, por exemplo, mas eu conheço gente que está disposta a pagar, né? Porque para eles tem um determinado valor. Se eles conseguem fazer isso sem que isso ofenda, né, a dinâmica familiar deles, sem que isso atrapalhe no trabalho, né, porque não adianta nada. Aí você faz restrição, sei lá, de carboidrato, aí você fica um jumento no trabalho. Porra, você vai perder liderança sim. Perfeito, isso é verdade. Eu já tentei fazer restrição de carbo, cara, me atrapalhou demais. Eu falei, puta, esse preço não dá para mim não. Esse é um deles. mesmo, cara. Eu não conseguia me concentrar nas coisas que eu tinha que ler. Sim, eu atendo isso todo dia. Você quer ver uma classe profissional que se arrebenta em fazer restrição de carboidrato? Advogado. O cara ele tem aquele processo de 500 páginas para ler. Ele não consegue gravar o que ele leu uma página anterior. Então não dá. Ah, mas a dieta cetogênica... Só que o cara não entra, não acostuma da dieta cetogênica assim. Ah, virei cetogênica. Verdade. O cérebro demora dias para fazer isso. Enquanto isso, ele vai fazer o quê? Ele vai perder data de processo, ele não vai conseguir raciocinar, não vai conseguir escrever uma peça de um processo. Perfeito. Olha o risco, ele não vai conseguir tomar decisão. Cara, a nutrição errada leva um risco profissional gigante. É que você não percebe por quê? Porque você acha que você está cansado, porque você não dormiu, porque você está trabalhando muito. Porque a gente sempre tem algum argumento. Então, primeira coisa, tira a restrição cognitiva. Vamos entender como é que funciona a vida. Vamos embaralhar isso daqui e tirar o que é o seu preconceito. Tá? Ah, eu quero chegar num físico de competição. Eu fiz uma brincadeira dessa ano passado, por exemplo. Como que eu ajustei isso daí? Tem alguns serviços que eu sou mais cliente. Minha filha queria pedir uma pizza. Beleza. Fulano, você faz uma pizza assim, 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 assim. Entendi. Encaixou. Você ajustava o negócio ali. Entendeu? Eu pedia, por exemplo, uma pizza de atum. Ela sentada comendo um pedaço dela de pizza daquilo que ela gosta, que é frango catupiry, que é o preferido da Duda, e eu comendo uma pizza de atum do meu lado. Tranquilo. Tinha lá 2 pedaços de pizza, dava mais ou menos 350 gramas. Ah, não é o carboidrato perfeito, não é a proteína perfeita. Cara, mas tudo bem. Tá dentro dos meus macros, legal. Tô comendo pizza com a minha filha. Animal. Clarinha quer comer um hambúrguer. Aí tem alguns amigos meus que têm hamburgueria, né? Ligava para um, cara, você consegue mandar um hambúrguer assim, assim, assim? Manda para minha filha assim, assim, assim também. Aí eu sentava com a Clarinha, e aí, o que você achou? E os caras pegavam, mandavam até com uma etiqueta assim, especial muse. Ela ficava toda feliz assim, que ela sentia super importante. E aí, a gente sentava e comia. Dava certo, deu certo. Cheguei no físico, tudo bem, né? Com o tempo, a gente teve um prazo de 4 meses para fazer, então a coisa foi suave, então dá para chegar. Mas a questão é, né? Você tem uma meta, você tem que ter logística para isso e você tem que ter tranquilidade mental para fazer isso. Você não pode ser abusivo com você. A logística, Thales, ela tem que ser aprendida. Ninguém vai sair do padrão estrogonofe com batata frita e hambúrguer para comer frango com batata doce no dia seguinte. Eu nem como frango com batata doce, cara. Eu não faço isso. Eu como arroz, feijão, arroz à grega, legumes salteados. É o que eu como, eu faço dieta assim. Só que pesadinho nas quantidades, batendo teus macros ali. Então, existem etapas para você fazer. Primeira etapa, tirar a restrição cognitiva. Segunda etapa, organizar horário. Primeira coisa que um nutricionista ou um nutrólogo ele faz na vida de uma pessoa que chega com uma demanda, eu quero ter um físico invejável. Eu quero ter um físico próximo do perfeito. É organizar a vida da pessoa. E quando você organiza horário de alimentação, você organiza também nível de estresse. Por quê? O que é a pior coisa para o teu físico? Falta de energia. E se você criar gaps de energia, você começa a fazer com que o teu físico ele tenha o que é uma resposta estressora à falta de energia. Ele faz a contra-resposta. Mas eu tenho gap de energia mesmo? Porque o que eu tenho de body fat ali, em tese, daria para eu sobreviver por uma semana, para mais, né? Mas isso não é uma coisa que você acessa imediatamente. Isso não é uma chavinha que vira, Thales. Tá. Até porque você só queima gordura excessiva se você tem um influxo de energia fluente. Pensa, eu começo a trabalhar para você e você fala, Paulo, eu vou te pagar 400 mil reais. Aí a gente começa a trabalhar junto.
E hoje você me paga 400 mil reais. Aí você fala assim para mim, olha, só não te falei uma coisa, eu não tenho data para te pagar os outros 400 mil. Vai ser alguma coisa nesse próximo ano aí, mas pode ser janeiro de 2023, pode ser dezembro. Você acha que eu vou gastar os 400 mil que você me vai deu? segurar o máximo possível. É assim que o seu corpo reage quando você dá energia para ele. Aí você começa a comer parceladinho, tá? A cada 3 horas. A gente pode até explicar por que é isso, mas primeiro entenda esse número, 3 horas. Se você quiser, a gente esmiuça isso depois. É que é uma coisa mais profunda e talvez mais chata. Mas vamos voltar para o nosso exemplo. Você começa a me pagar mês a mês, tá? Só que a gente saiu de uma estrutura que você me dava 400 mil e falava assim, ó, talvez ano que vem pode ser dezembro. Você acha que de cara eu já vou gastar o meu salário? Não vai. Eu não tenho certeza se no mês que vem vai estar lá. Claro. Eu não sei se você vai me dispensar. Ah, Paulo, tá legal, obrigado pelo seu trabalho, aqui a gente acabou. Então o seu corpo ele não automaticamente ele vira essa chavinha. Tá. Existe um delay que é entre você começar a se alimentar de forma fracionada e o teu corpo entender isso. O que é a primeira coisa que acontece? Os hormônios de estresse, eles caem. Exemplo, cortisol. E por que isso é bom? Isso é bom porque todos os hormônios, Thales, eles têm um range que eles têm que funcionar fisiologicamente que aquilo é bom, tá? Hormônio é como sal. Pouco é ruim, mas põe sal demais na comida para você ver se você consegue comer. Não consegue. O hormônio é a mesma coisa. Cortisol é fundamental para a nossa vida. A gente tem 2 hormônios que a gente morre se a gente ficar sem, em horas. Um deles é a insulina, o paciente tem diabetes, claro. E o outro é o cortisol. Eu não sabia que o cortisol matava a falta dele. Pô, é super. Síndrome de Addison é super grave. É um negócio dificílimo, tá? Primeira coisa que a pessoa sente é a mente avoada, falta de atenção. Por quê? Corticoide, cortisol não é hormônio do estresse? Sim. Quando ele funciona? Quando você está em perigo. O que você precisa no perigo? Atenção. Perfeito. Então ele é um hormônio neurotrófico. Sem cortisol você fica sonolento, você perde raciocínio, sua memória fica ruim. Então o pessoal demoniza cortisol, fica sem cortisol pra você ver o que acontece. Cara que faz abuso de GH, por exemplo, ele baixa o nível de cortisol. Ele começa a ficar sonolento o dia inteiro, ele perde o gás para tudo. Então o cortisol é fundamental. Só que quando ele tá muito alto, quando você não come, por quê? Faltou energia, teu corpo, perigo, cortisol, pau! Cortisol é o hormônio do nervosismo, ansiedade e medo. Você já imaginou ter que gerir a sua empresa com nervosismo, ansiedade e medo? Opa, essa é a minha vida, brincando. não é tanto Se você assim, estiver bem, forte por dentro, tudo bem, isso vai resolver, mas você não precisa se enfraquecer. Claro. Né? Então, primeira coisa que acontece, os níveis de cortisol caem. O que o paciente ele começa a sentir na primeira semana? Cara, parece que está tudo mais claro. Eu consigo resolver as coisas sem nervosismo, eu chego em casa melhor. Eu não chego em casa e tô morrendo, cansado, vou desmaiar. Que é o maior problema do cara que passa estresse muito tempo. Por quê? Cortisol é como se você estivesse funcionando seu carro a 9.000 giros. Quando você adequa esse valor e você volta para o fisiológico, porque a alimentação está funcionando de forma adequada, é como se você tivesse a 9.000 giros em segunda marcha e você passasse a sexta. Pum! Aí cai para 2.000 giros, você continua 100 km por hora, só que você não tem aquele nível de estresse. É por isso que eu treino melhor quando eu tô em restrição alimentar, cara. Porque eu sinto que eu treino muito melhor quando eu tô em jejum. Mas muito melhor mesmo. O cortisol tá alto, você tá mais atento. O cortisol tá alto, faz sentido. Sim. Agora, existe um trade-off. Quando você faz isso, você ativa uma série de vias para perda de massa muscular. Via das artroginas, via das MRFs, via das FOX, via da ubiquitina proteassomo. Então você tem desempenho intelectual, mas você acaba tendo intelectual, principalmente na luta, é importante. Você raciocina o que você faz. É pensar o tempo inteiro. Exatamente. É jogo de xadrez com o corpo. É um xadrez, exatamente. Onde você põe a mão, o que o cara tá querendo quando ele vai buscar a tua lapela, você faz joguinho de lapela, claro. Né? Ou você tentar fazer uma coisa que ele não tá vendo, ou fazer uma coisa aqui, fazer outra coisa aqui. Induzir ele para poder fazer outra. Exatamente. É xadrez. Então, você pensa para fazer, você fica melhor nesse sentido. Só que o que a gente tem que pensar? Você tem que ter recuperação também. Então, se você não tiver uma alimentação toda preparada para isso, você vai ser um bom lutador de jiu-jitsu, mas você vai se tornar um bom lutador fraco. Um bom lutador lento.
um bom lutador sem estamina. Então, a gente tem que entender muito bem o que é esse trade-off. Porque senão, você acha que você está sentindo bem por um lado, mas você está perdendo por outro. Aí você vai saber tudo o que tem que fazer, mas você não tem gás nem força para fazer o que precisa. Ou que você sabe que tem que fazer. Vamos voltar à nossa história. Então, fracionamos a alimentação. A gente tem, a cada 3 horas, uma refeição para ser feita. Quando você vai dosar o que são exames gerais desse paciente, uma série de coisas melhoram. Por exemplo, lípides melhoram, cortisol, que eu já te falei, melhora, níveis de ureia caem. E você começa a notar que fica um organismo mais equilibrado. Por quê? Porque ele não está sofrendo estresse. Cara, faltar energia para o corpo é a pior coisa que acontece. Então, vamos para a terceira coisa que o nutricionista faz. Então, a primeira coisa é botar horário. Segunda coisa, né, porque você tem que comer nesses horários. A segunda coisa, administrar quantidades. Você vai comer essas quantidades nesses horários. Terceira coisa que o nutricionista ele costuma fazer. Ele precisa, de alguma forma, te educar naquilo que é a necessidade de você sempre pesar. Por que isso é a terceira coisa? Porque você pesar, só que não ter horário para comer, não te ajuda. Mas se você tem horário para comer e administrar essas quantidades direito, aí a coisa fica essencial. O que é aquilo que você sabe, sei lá, sobre investimento? Você tem aquela carteira, você sabe, eu vou pôr tanto aqui, tanto ali, tanto acolá. O que você indica para um cara que tem um perfil mais agressivo? Olha, põe tanto em renda fixa, tanto em renda variável. Aí eu, que sou um cara conservador, Paulo, faz aqui, aqui, aqui. Se eu chegar para você e falar assim, quero mexer com stock option, você vai falar, Paulo, não é para tu. Exato. Não vai brincar com isso. Exatamente, não é para tu, não vai mexer com isso porque você não entende disso, você nunca estudou isso, você nunca viveu com isso, e você está navegando num lugar complicado, tá? Corpo é assim, ajustou essas 3 coisas, se você tem horário para comer, se você tem as comidas que você deve comer, e se você tem as quantidades que você deve comer, a coisa está certa. E você pode perguntar para mim, mas o que eu vou comer faz diferença? Qual a diferença de eu comer proteína de soja, proteína de frango? Qual a diferença de eu comer carne? Ou a diferença de eu comer um hambúrguer? Eu não posso comer hambúrguer? A alimentação, Thales, ela não é só aquilo que você enxerga como um macronutriente. Ela é também a forma que aquilo é preparado, ou aquela forma que ele é disponibilizado para você. Existem alimentos que são mais inflamatórios do que outros. Cérebro é como qualquer tecido. Então existe também inflamação cerebral. Quando você tem um cérebro inflamado como o resto do corpo, a leitura que ele faz das coisas é ruim. Você dorme mal, você pensa mal, tua memória tá ruim, teu raciocínio tá ruim. Vale para qualquer um que tá aqui, tá? Você já teve aquela sensação de comer um hambúrguer e você dá a primeira mordida e fala, nossa, eu devia ter pedido mais um? Nossa, demais. Eu tenho isso com pizza, que eu sou apaixonado com pizza. Eu falo, sim, eu quero comer essa pizza inteira. E aí você come 2 pedaços e você parar pra pensar e fala, cara, eu tô satisfeito. Essa disciplina de parar ali que é o game, né? Isso é difícil demais, cara. Esse é o segredo da saciedade. Mas entende que a comida, ela é feita para ela ser, para você comer de forma descontrolada? Isso é o teu cérebro falando, cara, me dá isso, eu quero isso. Agora, imagina se você pegar esse comportamento e transpor ele para outras coisas da sua vida. Então, quando você escolhe a qualidade do que você come, na verdade você está falando para o seu cérebro o quê? Você está dando, entre aspas, serenidade para ele. Por quê? Porque aí ele não vai buscar prazer em outras coisas. O que acontece muito com um paciente, por exemplo, que passa por uma cirurgia bariátrica? Tem estudos que mostram que uma série de pacientes eles se tornam alcoólatras, Thales. Que ele vai buscar prazer em outro negócio. Exato. Aí tudo bem, se você não controla essa parte direitinho da alimentação, se você não diminui essa sua busca, essa avidez por prazer constante e repetido, cara, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você vai buscar, você vai viver num hedonismo que você vai buscar isso em qualquer lugar. Eu li uma vez, Muzi, que as suas microbiotas, elas definem um pouco do seu gosto pela comida. E quando eu quero, por exemplo, fazer uma introdução alimentar, digamos que eu não coma legumes e verduras, eu quero introduzir isso em uma pessoa, eu tenho que forçar isso por um tempo, porque as microbiotas começam a mudar, e com isso a mensagem que chega no meu cérebro daqui a pouco é que não, isso é bom sim, né? Isso é verdade? Não?
Foi um estudo que eu li, eu não sei como é que se desenvolveu isso. Em parte isso é verdade, mas o que a gente estuda hoje? A gente estuda hoje o efeito do negócio chamado FGF21, tá? A microbiota, ela interfere, por exemplo, como você absorve ou você fermenta carboidrato no teu intestino. Exemplo, tá? Se você tem uma microbiota ruim e você entrega carboidrato de um jeito que ele fica fácil de ser fermentado, então são alimentos que a gente chama de alto food map e, por exemplo, com uma taxa inadequada de fibra, tá? O que vai acontecer? Você fermenta esse carboidrato e você não absorve. Quem é responsável por produzir a sinalização do FGF21, que no cérebro ele sinaliza algumas coisas? O fígado. Então, o que vai acontecer? O fígado ele sente falta do carboidrato. E no seu cérebro, qual é a mensagem? A mensagem é vontade de comer doce. Então, se você tem uma microbiota que faz você mais fermentado do que você conseguir absorver, isso causa uma falta relativa de energia proveniente de carboidrato. E aí, o que vai acontecer com você à noite, por exemplo? Você vai ficar alucinado para comer um doce. Então, o que muitos nutricionistas fazem? Uns sabendo disso e outros tendo a prática clínica disso. Eles colocam para você porções de fruta ao longo do dia, depois da refeição, fibra junto. Por quê? Porque aí a escolha dos nutrientes de baixa fermentação, mais fibra, mais o paladar doce, faz você mudar o que é a tua entrada de carboidrato no teu corpo. O teu fígado nota isso, produz FGF21, teu cérebro lê, não precisa de doce. Que bacana. Você tira a vontade de comer doce. Olha Tem só. outras formas de você modular isso? Tem algumas medicações que elas diminuem essa sensação, mas não tira, né? E assim, não são medicações simples, são anticonvulsivantes, por exemplo. Né? Então não é uma coisa que você consegue hackear com uma droga, é uma coisa que você tem que fazer na dieta. Né? E isso é muito legal porque você percebe o quanto é importante você ter algumas coisas e você não ter dogma. Dogma é para religião, né, cara? Então vamos deixar dogma para religião. Não pode comer fruta, você vai ficar diabético. Pô, teve uma menina que uma vez falou que se você comesse fruta, você ia perder o fígado, que você ia fazer necrose hepática. Eu falei, meu Deus do céu, de onde essa menina tirou isso? Jesus amado. Vamos chamar uma ambulância para pegar essa pessoa. Agora, uma coisa que você falou ali sobre a alimentação de 3 horas, que a gente pode até abordar isso um pouco melhor, né? Tá. Eu me recordo que, se não me engano, em 2018 ou 2017, o Prêmio Nobel de Medicina foi um estudo sobre autofagia, Jejum. né? Então, que o jejum tinha então, fatores preponderantes, inclusive em diminuição de células cancerígenas e várias benesses ali. Como é que isso conecta com o fato de comer de 3 em 3 horas? Eu não consigo fazer jejum sem comer de 3 em 3 horas. Né? Entenda, né? O que aquele japonês ele estudou não foi jejum, né? Foi autofagia. É porque o jejum ele triga a autofagia, não é verdade? Exatamente. Só que o jejum, ele desencadeia uma série de outras coisas também. E se você for buscar, por exemplo, jejum intermitente, 80% a 90% dos trabalhos são feitos com base no Ramadã, o jejum religioso dos islâmicos. Cara, jejum religioso não é modelo científico. Por quê? Ele não tem uma hora certa, ele não tem uma programação certa de caloria, ele não tem uma duração específica, né? Como é que é o Ramadã? O Ramadã é da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. Como que eles distribuem as refeições? Bom, você não pode comer nem beber nada. Nada, nem água. Nada, nem água. Né? Tanto que quando você está num país islâmico, eles fecham a água durante o dia. Né? E a refeição da quebra do jejum, o Ishtar, ela é uma refeição festiva. Então não tem padrão. Os caras comem até se arrebentar. E eles acordam de manhã, de madrugada, para também comer, para se preparar para o jejum do dia. Porque senão o cara passa muito mal. Então não dá para você fazer modelo científico com isso. Por quê? Porque se você estudar 40 famílias têm um hábito diferente. Você está comparando laranja com banana. Então o estudo do japonês foi em cima do Ramadã? Não. Os estudos que vieram sobre jejum e que tentaram chamar a atenção por causa do trabalho do pesquisador japonês, 90% deles são em cima do Ramadã. Tá. São poucos estudos que são realmente metodologicamente ativos. E você tem 3 tipos de jejum. Você tem o Alternate Day Fasting, você tem o Whole Day Fasting, você tem o Time Restricted. O Whole Day Fasting, ele é o seguinte, você come normal hoje, o que você está acostumado a comer. Certo. Só que as próximas 24 horas, amanhã, você não come nada. Tem efeito? Tem efeito.
O que foi medido são efeitos metabólicos. Tem queda dos níveis de insulina, queda da resistência à insulina, queda do triglicérides, melhora do perfil lipidêmico, melhora de colesterol. Tá? Alternate day fasting. Você come hoje normal. E amanhã você come 25% das calorias que você comeu hoje e você vai concentrar isso ou de manhã, ou de tarde, ou de noite. Então você tem uma refeição. Ele é menos intenso do que o whole day fasting, porém, ele ainda traz algum resultado positivo. Nos exames. Isso não quer dizer que te emagreça. Claro. Tá? E aí você tem o time restricted, que é o mais praticado, que é aquele jejum 16/8. Né? E esse jejum 16/8, que você fica 16 horas de jejum para 8 horas de refeeding, o que o pessoal gosta de fazer? Gosta de fazer o período de refeeding entre as 2 e as 10 da noite. Perfeito? É o que eu faço. 14h22. Então, se você parar para pensar, isso é o jeito que todo mundo engorda. Porque o cara sai de manhã, não toma café, demora para almoçar, come alguma coisa lá pelas 2 da tarde, começa a comer besteira, blá, 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 chega às 10 da noite, bate uma pratada e fala, eu tô de jejum. Mas eu tô fazendo jejum. Thales, isso é o que a maioria das pessoas fazem. As pessoas já fazem um jejum intermitente. Agora, o que é o jejum de verdade? Se você pegar o time restricted, dá para você transformar isso num protocolo de alimentação? Primeira pergunta, por que você faria isso? A resposta é, porque isso baixa níveis de insulina. Então tem uma população que seria interessante, pessoas que têm resistência periférica à insulina alta, que têm alta tendência para diabetes, ou que têm um diabetes que está de difícil controle. Tem um fator psicológico também do jejum. Né, que a gente Mas isso a gente vai falar, e isso é uma coisa muito mais complicada, que é uma das razões até de você contraindicar o jejum. Tá? Quando você vai ver o jejum, né, é uma ideia nova? Não, ela vem de 1916. Tem mais de 100 anos. E na verdade é milenar, né? O budismo já falava disso. Que é mas o jejum intermitente como um recurso nutricional, ele é de 1916, um endocrinologista, ele usava como forma de você tratar pacientes que tinham diabetes. Tá. E de 1916 para cá, ele foi esquecido até 2007, quando no Lancet, né, um periódico médico, ele foi de novo, o pessoal levantou a bola e falou, olha, o jejum tem sinais de melhora de saúde. Agora, Thales, veja, é muito diferente você pegar um obeso de 180 quilos e botar de jejum, pegar um sedentário de 90 e botar de jejum, pegar um atleta de 100 e botar em jejum. É muito diferente. Uma coisa não tem a ver com a outra. O que as pessoas confundem muito com o jejum é uma coisa que é tão óbvia que fica escondida na obviedade. Um cara que tem que fazer uma coisa de 180 quilos para passar para 120 não é a mesma coisa que, por exemplo, eu que tenho 115 quero cair de 9 para 8% de gordura. Faz sentido? O que eu estou falando para você é, vamos transferir para o mundo de negócio, tá? Eu tenho um sujeito que ele é... deixa eu pegar. Ele é bancário e ele está querendo comprar o apartamento dele. Certo. Para ter uma estabilidade financeira. As mesmas recomendações que você daria para ele são as mesmas de um cara pro Elon Musk? Claro que não. Definitivamente não. O Elon Musk ele precisa de um negócio extremamente refinado. Sim. Você precisa de uma coisa extremamente refinada. Então um jejum para você é uma coisa que tem que ser extremamente pensada. Onde a gente começa? A gente começa o seguinte, tá? Uma pesquisadora chamada Linda Morgan, ela estudou um efeito que a gente tem, que é o efeito de subir fisiologicamente a resistência à insulina de acordo com o horário do dia. Então é o ciclo circadiano do que é a sua resposta insulinêmica ao alimento. Vocês vão entender porque que a gente fala de resistência à insulina, é uma coisa que a gente fala muito. Resistência à insulina é importante por quê? A resistência à insulina é um mecanismo que o seu corpo tem de bloquear a entrada muito rápida de energia na célula. Por quê? Porque quando você faz isso, você acelera o seu metabolismo. Só que você não pode ficar com o seu metabolismo acelerado todo o tempo. Então, resistência à insulina, Thales, não é uma coisa ruim. Tá. É uma coisa que, fisiologicamente, ela é protetora, porque ela faz você envelhecer menos rápido também. Tudo bem? Ótimo. O que a Linda Morgan estudou? Ela estudou quais são as curvas. Então, a gente tem uma alta resistência periférica à insulina à noite, uma baixa resistência periférica à insulina, menor, na realidade, na manhã, e no meio do dia a gente tem um vale de resistência à insulina.
Se você for levar isso a ferro e fogo, como medicina não deve ser usado, você vai falar assim, então tá bom, então a gente só pode comer entre 12:00 e 6 da tarde. Ok, ferro a fogo é isso. Então, os primeiros horários da manhã, muito cedo, comer muito não é bom. Assim como comer muito à noite não é bom também. Faz sentido. Só que, o que a gente tem? Deixar de comer não é bom também. Aí vem, publicação da American Heart Association, 27,5% de doença coronariana para quem não toma café da manhã. Olha só. Vale a pena correr esse risco? Não. Trabalho sobre obesidade. Você consegue emagrecer melhor consumindo carboidrato à noite do que tirando o carboidrato da noite. Que isso, cara? Isso aí vai contra tudo que eu já vi na minha vida. Pois é, mas quando você está no fisiológico, se você tira o carboidrato, você aumenta o estresse noturno. E se você aumenta o estresse noturno, o que você faz? Você aumenta níveis de cortisol. Se você aumenta o cortisol, o que acontece? Piora o seu sono em qualidade e constância. É verdade. Se piora o seu sono em qualidade e constância, vocês já tiraram o carboidrato à noite, que eu sei. Eu sei. Você tá rindo, eu sei que você já fez isso. O que acontece? Você tem mais dificuldade para dormir, mais dificuldade para permanecer dormindo. Esse é o meu grande problema. Eu não consigo cortar carbo à noite. Não deve. Eu não durmo. Se você fizer isso, seu sono fica pior. Você vai inverter o ciclo de 2 hormônios, leptina e grelina. A leptina, ela traz saciedade. A grelina, ela traz fome. Então, quando você corta o carboidrato à noite e piora o seu sono precisa piorar. Quando você piora o seu sono, o que vai acontecer? Não só você vai ter mais fome, porque subiu a grelina, mas você vai ter menos saciedade. Verdade. Porque o hormônio que controlava a grelina, ele também caiu. Então você tem muito mais fome. No outro dia, fome voraz. Sabe que fome é essa? É aquela fome de quem passou a noite na balada. É verdade. No outro dia de manhã, você... Quero destruir. Você quer parar lá nos jardins, na Galeria dos Pães, você quer tomar sopa, você quer comer um sanduíche, você quer tomar um sorvete. E durante o dia inteiro, aí você quer almoçar um parmegiana, no meio da tarde você quer comer um bolinho, um pão de queijo, um whatever. É a fome que médico sente quando fica de plantão. No outro dia, cara, você pensa em bobeira o dia inteiro. É verdade. É complicado. Então, quando a gente olha para a resistência à insulina, o que a Linda Morgan mostrou? E ela mostrou com um estudo muito simples. Ela fez 3 refeições com as pessoas. Essas 3 refeições, ela deu 3 quintos da caloria total de manhã, 1/5 à tarde e 1/5 à noite. Aí ela inverteu isso. 1/5 de manhã, 1/5 à tarde, 3 quintos à noite. Qual foi o resultado? As pessoas que consumiam esses 3 quintos à noite, elas pioraram o perfil glicêmico diante de uma dieta com a mesma caloria. Ou seja, você comendo a mesma quantidade de comida que você come, você pode engordar dependendo da hora que você come. Curioso. Um cara chamado Bartolomei, ele repetiu esse estudo, só que o que ele fez? Ele mediu a circunferência de cintura e viu o peso. E qual foi o resultado? Que as pessoas que comiam mais caloria à noite perdiam mais peso. Aí você falou, emagreceu? Não. O que aconteceu com a circunferência de cintura? As pessoas que comiam mais à noite perdiam mais peso e aumentava a cintura. Ué? Ela perdia músculo e ganhava gordura. Você entende como o dado é importante e você tem que olhar as coisas de uma forma geral? Você não pode olhar só o que você quer. Dieta cetogênica tem uma porrada de artigo a favor, tem uma porrada de artigo contra. Isso é uma ferramenta nutricional, não pode ser um dogma. Não dá para viver de dieta cetogênica. O nosso corpo é adaptado a consumir carboidrato. A gente precisa de carboidrato. Tem gente que é xiita, que é tudo. E eu sei que vai ter 300 mil haters falando, não, eu não como carboidrato e tudo. Parabéns. Você tem bafo e não pensa. Ótimo. É verdade. Ficar em cetose é complicado. É bem complicado. É muito ruim para o relacionamento. Solteiros não façam isso. Não façam. E casados façam menos ainda. Que minha avó já falava que chifre você não ganha, você merece. Então... Tua avó é uma sábia, cara. Eu vou falar para você, se eu pudesse ressuscitar alguém, eu ressuscitava a véia. Vem cá, vó. Vamos sentar e conversar hoje. Mas sabe uma coisa? Eu tava te falando ali do fator psicológico do jejum, e até citei o exemplo do budismo, né? Que ele prega o jejum em busca do enlightenment e tal. Tá bom. Eu, particularmente, optei por não comer no período da manhã, porque eu te falei, eu treino melhor, pelo menos eu tenho a percepção de que eu treino melhor quando eu tô em jejum. E se a gente pegar a história da gente como seres humanos, né? Não é que, cara, há 2000 anos atrás ali a gente tinha comida à vontade, né? Eu ficava 3 dias sem comer e tinha que caçar um bicho
para eu conseguir comer ali. Então, o que eu li de estudos, eles demonstram que você tem um aumento do cortisol de fato quando você está em jejum, por consequência, você tem um aumento do estado de atenção. Eu me sinto melhor para tomar as decisões mais duras e fazer os trabalhos que requerem mais atenção no período da manhã. E eu, pelo menos, correlacionei isso com o fato de eu não ter comido naquele momento. Que eu tenho um troço comigo, Paulo, que é quando eu como, sabe quando dá aquela baixada de marcha? Sei. Eu como, baixo um pouco a marcha. Aí eu vou no café, né? Pra dar uma subida na marcha, porque o dia aqui é porrada. Então vai chegando mais ou menos 5, 6 horas da tarde, aí eu meio que volto no meu estado de atenção que eu tava ali no início do meu dia. E aí eu consigo ficar nesse estado aí até umas 10 horas da noite. Depois eu tenho um rito que vai baixando, né? Eu vou ler alguma coisa, eu vou ver alguma coisa que me dá sonolência e tal, e mais ou menos ali até as 11 horas eu dormi e aí recomeço meu dia de novo. Isso é o que funciona pra mim, entendeu? Então eu te convido a algumas reflexões, tá? O seu estado de atenção, ele é importante ser de manhã, mas Thales, e se você pudesse tomar a mesma decisão sem sofrimento, sem sofrer tanto? Porque tem alguma... Excelente. Essa é a primeira coisa. Você precisa do seu estado de atenção de acordo. Agora, você precisa sofrer com isso? Você precisa ter um sentimento negativo com isso? Não. Então, isso é uma das coisas que a gente pensa, tá bom? Vamos falar do seu cansaço. O seu cansaço é o seguinte, olha para o tamanho do seu crânio, olha para a espessura da sua mão. Você é o que a gente chama de endomorfo, né? É isso que é endomorfia, é aquele cara que é grande porque é grande. E os caras que são grandes, eles têm uma tendência a fazer resistência à insulina suprafisiológica. E isso é a sensação que você sente, aquela queda de marcha. Você comeu o carboidrato, você pega uma menina magrinha, essa mocinha branquinha. Se ela comer carboidrato, você está pulando aqui que nem um saci. Se você comer carboidrato, e eu sou meso, tá? Eu também dou uma baixada de marcha. Por quê? Porque é uma resposta fisiológica nossa. A insulina ela sobe, a resistência à insulina sobe e para de entrar glicose na célula. O que acontece? Você sente essa queda. É por isso que você precisa deitar e parar um pouquinho, para voltar e regularizar. Agora, aí eu te convido a um teste. Então você faz jejum de manhã e faz jejum à noite. Em vez de você fazer jejum 100% ou tomar água, limão com alguma coisa, o que eu falo para você? Toma 40 gramas de whey exatamente a hora que você acordar. E toma 40 gramas de whey logo antes de você dormir. O whey não é feito para isso. O whey, o melhor uso esportivo dele é você tomar antes e depois do treino, tá? Isso tem gente que estudou em 2009 mostrando que tem essa diferença e isso é predominante para ganho de massa muscular e perda de gordura. Mas aqui a gente não está usando o whey como se fosse um instrumento alimentar. A gente está usando como se ele fosse uma forma fisiológica de alteração daquilo que é o seu equilíbrio físico. Certo. Tá? O whey ele tem uma ação de análogo de GLP-1, então ele vai diminuir sua fome. Segundo, ele te dá proteína de altíssima biodisponibilidade, então ele funciona como fator protetor para a tua musculatura. E quando você tomar ele de manhã, você vai destruir menos músculo às custas do cortisol que você produz para você treinar. E quando você tomar à noite, você vai aumentar e melhorar a tua síntese proteica, que vai acontecer no período noturno, porque você está de repouso. Faz esse exercício uma semana, você me conta depois. Tem meu telefone, você me chama. Eu vou fazer mesmo, cara. 40 de manhã e 40 à noite. 40 de manhã e 40 à noite. Qual o período de jejum que você faz? Geralmente eu fico de jejum de 10 da noite até 2 da tarde. Ótimo. Então assim, caberia 2 doses de whey. Caberia uma. Que hora você acorda? Acordo 5 e pouca, 6. Tá bom. 6 da manhã e umas 9, 10 da manhã. 2 doses de whey de manhã. E aí a próxima, 10 da manhã, tudo bem, 4 horinhas, você come lá 2 da tarde, né? Você faz a sua refeição. O que você come logo que você quebra o seu jejum? Cara, eu como minha comida normal. Eu vou comer algum carbo de baixo índice glicêmico e vou comer proteína e alguma folha ali. De segunda a sexta, mais ou menos isso. Então, é isso ou outra coisa. O jejum, ele induz a melhora da captação de gordura. O ideal é que você comece na primeira refeição não é carbo, é gordura. É mesmo? O melhor que você poderia comer é uma carne, por exemplo, com, não sei se você gosta, mas de repente um guacamole. Eu gosto. E diminuir muito o carbo. Então, um abacate, uma coisa assim. Então, você quebra o jejum, é uma refeição eminentemente mais proteica e mais gordurosa. Por quê? Porque isso vem na trilha do que você está querendo, pretendendo com o jejum. Você encerra o jejum com carbo, mas você começa com gordura. Então, eu ir para uma churrascaria, comer um cupim, talvez é melhor do que fazer uma refeição dessa forma que eu estou fazendo? Sim, o problema do cupim é a caloria, né? Você tem que lembrar que caloria é sempre complicado. Né? Dependendo da quanto você pode comer um cupim,
né, das calorias que você vai bater, você vai ter problema em relação a estourar a quantidade calórica. Tá. Né? Você tem outro problema, digestibilidade. Né? A gente recomenda que você coma uma gordura vegetal, uma gordura bacana. Tá. Ou uma gordura de peixe, né? Um salmão, por exemplo. Né? Isso é uma coisa que é um alimento bem gorduroso. Com menos carbo, então, nessa quebra de jejum. E eu como carbo em qual momento? Talvez à noite, então. O carbo de baixo índice glicêmico para o final do dia. A batata para te doce preparar à noite, para o estresse que é o noturno. Ó, você vê que a gente está sentado aqui, estamos falando de jejum, que é uma coisa que eu não gosto, assim, porque as pessoas elas tendem a transformar isso numa regra. E olha quanto a gente já mexeu naquilo que você faz. Claro. Vamos mexer mais ainda? Vamos. Então tá bom. Seguinte, estudo numa comunidade Amish nos Estados Unidos mostra que eles têm uma taxa de doença muito baixa porque uma das coisas que eles fazem é jejum. 50 mil pessoas foram avaliadas. Então não é aquele estudo que faz com meia dúzia de fulano. 50 mil pessoas, naquilo que é a vida deles. Tá? E por que você pode fazer isso e não pode fazer no Ramadã? Porque no caso dos Amish, você não tem refeição festiva. E eles todos comem mais ou menos a mesma comida. São pessoas que acordam às 5 da manhã e dormem no final da tarde. 6 da tarde, 7 da tarde no máximo. Até porque a estrutura de vida deles depende da luz do sol. Verdade. Então, o que acontecia? Eles faziam 2 refeições no dia. Uma às 5 e 8, outra mais ou menos às 8 da manhã. E esse estudo ele ganhou fama por quê? Justamente dentro daquilo que são... A pessoal fez a confusão do jejum com o que era a questão da autofagia que o japonês estudou. E aí, olha só, você vai viver mais, vai não sei o quê. Cara, mas você vai acordar às 4 da manhã para comer às 5, depois comer às 8 e não comer o resto do dia? Difícil. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você vai fazer o que um Amish faz? Não vou. Você tem o que é a necessidade intelectual que um Amish tem. Um Amish ele trabalha eminentemente com a terra. Exato. Tudo bem, existe a necessidade de uma sabedoria para você fazer isso, mas você vai fazer aquilo? Não é verdade. Então, essas coisas que as pessoas elas não transportam, né? É a velha história, né? O sujeito olha para mim, olha para a marmita e assim, ele não acredita, ele acha que não, é o ciclo, o Paulo deve tomar pra caramba, ele tem cara de GH, mão de macaco, não sei o quê. Cara, eu ficaria muito feliz se eu pudesse comer o que eu quisesse, a hora que eu quisesse, do jeito que eu quisesse e tomando droga conseguir ficar com o físico que eu tenho, mas não é essa a verdade. Quem dera fosse assim. Você sabe que eu fui dar uma palestra no começo da minha carreira, em 2000 e... Eu não lembro se foi 2006 ou 2007. Eu trabalhava ainda como consultor técnico da probiótica. A gente foi para Belo Horizonte. Cara, tava cheio o teatro. Aí, eu dei uma aula de fisiologia. Aí o mineirinho lá no meio, ele falou assim... agora que você falou essa aula bonita, eu quero saber o que você toma, que eu vou ficar que nem você daqui 2 meses. Foi essa a reação da plateia. Todo mundo, quá. Eu peguei, puxei a chave da minha moto no bolso e falei, ó, isso aqui é uma R1, novinha. Tô deixando aqui em cima pra você. E te digo mais, eu te pago em dobro o que você acha que eu tomo. Só que se em 2 meses você não tiver como eu, você vai me pagar o dobro. Da moto e da grana que eu coloquei, beleza? Não vai topar, não. Aí, cara, aquele silêncio, assim. Aí um mineirinho que tava na cochila lá em cima olhou pra baixo e falou assim, vai, bobão, mexer quem tá quieto, bobão. Cara, aí... Todo mundo... Porque é essa a verdade. Pra falar, papagaio fala, cara, mas pra fazer a coisa é diferente. É muito difícil, cara. Eu adoraria que fosse assim, só tomar bomba que você fica trincado, grande, quem dera. Se fosse Pô, assim, quem dera. E a questão psíquica, ela segue esse propósito, né? Por que tem gente que se sente bem, que é uma coisa que eu também queria retomar que você falou. Sentir-se bem quando você está de jejum é por uma coisa muito simples. Você aumenta os níveis de noradrenalina porque você precisa de energia disponível. A noradrenalina, ela sobe para uma resposta catecolinérgica. Pode ver que quando você tem uma hipoglicemia, o que você sente? Aumento da frequência cardíaca. É o teu corpo bombando noradrenalina que faz você liberar glicose na circulação, mas que também acelera teu coração. E a noradrenalina no cérebro, né, é uma amina vasoativa que no cérebro ela vai fazer o quê? Ela vai trazer uma sensação parecida com bem-estar. Então você se sente bem. Só que isso acontece, vamos deixar claro, em períodos maiores que 12 horas de jejum.
Tem gente que acha que comer de 8 em 8 horas está fazendo jejum intermitente. Não, tá maluco. Não dá nada. Os padrões de jejum, então, você pode fazer uma série de outras formas, né? O que a gente razoavelmente usa como ferramenta em alguns momentos é um período menor, né? É 18 por 6. São 6 horas de refeeding. Então a pessoa ela faz 3 refeições. São 6 horas, então uma no começo, uma 3 horas depois, uma no final. E aí a gente faz o jejum. Esse jejum pode ou não ter suplemento alimentar. Ah, mas aí não é jejum. Então, mas o que você precisa no esporte é diferente do que você precisa no sedentarismo. Verdade. Então, no esporte, esse jejum não é um jejum absoluto. A gente usa recursos, né, que são normalmente suplementos alimentares que vão equilibrar o que é o fator destrutivo do jejum. O jejum também tem um fator destrutivo. Se você não tomar conta disso, você vai destruir tua massa muscular, você vai ficar com um físico que é exatamente o contrário do que você gostaria. Né? Então, a gente maneja esse jejum, sabe, Thales? As pessoas elas querem fazer um jejum por conveniência. Você já ouviu falar dos 4 estágios da agonia? Não. Conta pra gente. Quando você se depara com uma situação de estresse, você passa por fases que são fases provenientes da agonia. Então, a primeira, negação. Não, isso não está acontecendo comigo. Segundo, ira. Por que isso foi acontecer comigo? Terceira, barganha. Mas e se eu fizer tal coisa? Né? E se eu for até Aparecida de joelho? Aí, quarto, decatexis, né? Que é a aceitação. Então tá bom, se é isso que é para acontecer, né? Então vai acontecer desse jeito. A sensação que eu tenho é que nessa relação alimentar as pessoas elas vivem em barganha. Não, eu faço isso, mas eu quero isso. Eu fico de jejum 16 horas, mas a hora que eu sair de jejum eu quero comer 3 pizzas, 2 hambúrgueres e chupar 5 picolé. E não adianta nada. Não dá. E o lifestyle não é sobre isso. O lifestyle são sobre coisas que faz você se sentir bem e te fazer feliz. A performance, pelo menos para as pessoas, nós que não somos atletas profissionais, ela não é uma coisa que vai definir você ou eu pelo tamanho da dobra de pele do seu abdômen. Ela vai definir pelo todo. Se você é um bom marido, se você é um bom pai, se você é um bom CEO, se você é um bom conselheiro. Verdade. Sabe, essas coisas, você é capaz de responder perguntas simples das pessoas em situações imediatas. O cara que vai conhecer você, o que ele quer jantar com você? Ele quer ouvir de você porque alguma coisa ele vai pegar e aquilo ele vai usar para ele. Claro. Né? Se você não tiver clareza de pensamento, o que vai acontecer? Você vai ser um cara menos brilhante. Verdade. E essa é a ruína da performance. É quando as pessoas elas reduzem tudo aquilo que você é para um percentual de gordura e um monte de músculo. E não é isso. Né? A performance é muito mais difícil, é muito mais complicada, é muito mais delicada. É coisa que você vai conquistando dia a dia. É que nem eu te falei, tem 20 mil pessoas que têm meu telefone que são meus pacientes e que, me chamam, final de semana, eu estou viajando. Eu aceitei, é o game. Né? Eu agradeço se não mandar áudio, já é uma grande coisa, né? Mas, tinha que ter como bloquear isso no WhatsApp, né? Porra, não recebo áudio. Eu acho que a próxima feature vai ser bloquear áudio. Acabou. Seria perfeito. Porque, cara, muitas vezes eu recebo áudio de 5 minutos. Eu posso descrever, por favor? Vira 2 linhas. Podcast, né? Não, parece de caboclo, né? Não tinha medo, é o João de Santo Cristo. E o cara Vou te mandar um áudio aí porque é mais fácil. É mais fácil pra quem, filho da puta? Literalmente isso. Peraí que a hora que eu te encontrar eu te dou uma chave de braço. Exatamente. E aí, gostou do episódio? Se sim, não esquece de compartilhar com um amigo. Se for postar nas redes sociais, não deixa de marcar o Instagram do @G4podcast. Eu quero saber realmente o que você achou. Um abraço e até o próximo episódio.